minha gente dessa internet, aqui é a Milena Faria Fintori, vulgo Lady Boss. Pera aí, eu quero ficar boss mesmo, tá faltando um negócio. Pera aí, segura aí. E tô achando que eu vou trazer esse óculos mais vezes, tal qual o Felipe Neto em meados de 2010, se tornando um personagem com seus óculos escuros e falando merda na internet. Seguinte, galera, você tá na playlist, eu acho que eu vou pôr esse vídeo na playlist Freeback, mas vou pôr na playlist conversando com vocês também. Porque a gente vai falar de Fran Sarocha e Becky Armstrong, mas também vai comentar sobre fanservice e sobre a cultura do Pink Money de modo geral. Eu sei que eu tô sempre aqui culpando a indústria, culpando a Idol, culpando o contrato, culpando a Sarocha, culpando a Becky por toda a enganação que fizeram com a gente. Apesar de estar sempre também trazendo vídeos e análises, fomentando a ideia de que possivelmente ocorreu algo de maneira amorosa entre elas no decorrer dessa parceria. São dois lados de uma moeda, a gente adora criticar o fanservice, mas adora ver as duas como um casal também. Isso se dá sobretudo ao fato delas serem asiáticas, delas performarem uma beleza asiática que tá muito na moda, delas serem bonitas, delas cantarem, delas terem o primeiro GL da história, o primeiro Girls Love, a primeira série no formato de dorama que traz o amor entre duas meninas, que deixou a régua lá em cima para os próximos que vieram. Pera aí que eu falo muito. Mas apesar de eu dizer isso muito nos vídeos, de que o fanservice, ele é algo próprio da maneira como se faz um produto na Ásia, de que é muito comum, de que é tabelado, é quase como os dramas nas novelas mexicanas. Se você gosta de novela mexicana, você não pode reclamar do drama, porque é algo próprio desse gênero. Então gostar de séries e bandas asiáticas, sobretudo do leste asiático que eu tô dizendo, viu galera? Tô falando de Coreia, de Japão, de Tailândia principalmente. A Tailândia é o mais pobre desses países. A gente tá falando de pessoas que são paradas na rua, de rapazes que são agenciados, de rapazes que têm a oportunidade de mudar de vida, de rapazes que são encontrados por olheiros ou que procuram essas agências e gastam seu suado dinheirinho, suado mesmo, porque ela é muito quente, para fazer book, para participar de teste, para se tornar estrela e ver nessa situação a oportunidade de mudar a vida da família, mudar o próprio futuro, como aconteceu com a Fran Sarocha, e assina um contrato, se compromete, aceita, se não dizer que gostam de performar um casal com pessoas do mesmo sexo, mesmo quando são héteros. Se por um lado a indústria asiática traz isso pra gente como uma regra, por outra nós também fãs não somos tão inocentes assim. A gente gosta de shippar, a gente tá lá fomentando, a gente tá lá procurando cabelo em ovo sim, a gente gosta de ser enganado, né? Não. Mas isso não acontece só na Ásia. A gente tem o exemplo de Cameron com Fifth Harmony. Eu fui muito fã de Cameron, 8 anos atrás. Eu ficava horas vendo o editzinho delas no Twitter e no Instagram não, no YouTube, delas se encostando, de olhares, de provocações da Camila. A gente fez essa novela na nossa cabeça. Mas, recentemente, seguindo a Fernandinha Soares, a minha jornalista favorita, a minha inspiração, lá no Instagram do Hollywood Forever, eu vi um post dela. E é sobre ele que eu quero falar com vocês aqui hoje. Vamos lá. Nesse post, ela diz que em entrevista à G1, o Louis Tomlinson comentou sobre as teorias de romance entre ele e Harry Styles. A gente tá falando aqui agora de uma boy band. Nos anos 2000 nós tivemos boy bands como Backstreet Boys e NSYNC. Eu amava muito Backstreet Boys, apesar de ter acompanhado até depois do próprio término da banda. E a premissa é de que essas boy bands sejam feitas para que meninas curtam, porque são vários rapazes estilosos, bonitos, cantando musiquinhas de amor. Mas One Direction subverteu um pouco essa lógica, porque tinha muito fã gay, apesar de ter muita menina. Justamente porque a gente tá falando de meados de 2010 em diante, né? A gente pega um programa em inglês, um programa de jurados avaliando o seu talento no palco para centenas de pessoas, inclusive televisionado também. E a gente encontra uma série de garotos bem diferentes. Um muçulmano, um outro loirinho, um outro bem poquezinha. Junta esses garotos numa banda e é a fórmula perfeita para o sucesso, para as meninas irem à loucura. Porém, quebrando paradigmas, esses meninos não performam toda essa masculinidade e sensualidade para as meninas. Pelo contrário, eles são tão amigos que os fãs começam a desconfiar de que haja mais do que amizade entre eles. Ah, Milena, então Harry Styles e o Louis
fanservice. Não tô dizendo isso. Eu acho que isso não aconteceu aqui. Ao contrário do que aconteceu em Fifth Harmony e do que a gente vê sempre nas bandas asiáticas. Mas nas palavras do Louis, segundo o astro, ele fica um pouco, abre aspas, um pouco irritado, fecha aspas, com a insistência no assunto mesmo depois de tanto tempo. Nas palavras dele, percebi isso há alguns anos, não há nada que eu possa dizer e nada que eu possa fazer para dissipar os crentes dessa conspiração, lamentou Louis. De fato, você entra no Twitter hoje, em pleno 2024, você entra no TikTok hoje, tem edit desses dois se entre olhando, desses dois compartilhando roupa, desses dois se tocando, desses dois jogando indiretas que parecia ser um pro outro. O povo ainda acredita que de fato tem havido algum tipo de relacionamento. Agora me diz você que acompanha o Harry Styles hoje, super disruptivo com os looks, falando abertamente de sexualidade, namorando mulheres mais velhas, você realmente acha que tem algum problema pro Harry assumir que é bi e que teve um romance com um colega de banda na época de One Direction, considerando que o One Direction já até acabou? Ele continua, eles estão tão entrelaçados com o que acreditam ser a verdade agora que não verão realmente a verdade como ela é. Isso me fez pensar muito em Fleabag. A gente teve a Fran Sarocha beijando um rapaz escondido, porque diante das câmeras ela performava um casal com sua colega de trabalho. E mesmo assim, milhares de pessoas nos comentários na época em que eu bombei diziam que era montagem. Mesmo depois ela vir a público confirmar que era ela mesma, disseram que ela estava sendo forçada, começaram a denegrir a imagem do rapaz, mesmo com a menina dizendo, sou eu, beijei. Ainda achavam uma brechinha para dizer, mas beijar não significa que estão juntos, eu beijo muita gente e não namoro. As pessoas estão tão entregues às próprias crenças que elas não querem a verdade, se essa verdade for diferente do que elas acreditam. Eu estaria mentindo se não falasse que isso me irrita um pouco, sabe? É apenas da natureza do meu trabalho, eu suponho. Há momentos em que eu fico um pouco, você sabe, há momentos em que fica muito pessoal dentro de tudo isso. Eu tenho meu filho Fred, ele é a pessoa mais importante da minha vida e ocasionalmente essas teorias acabam abordando coisas meio injustas e isso vai chegar nele. Eu imagino a preocupação dele com o filho crescido, desconfiando ou pensando que o pai possa ter tido um romance na adolescência com o amigo. Nesse momento que a gente entende que o Louis, ele era amado, ele era um integrante de uma das bandas mais amadas dos últimos tempos. E mesmo assim, os fãs que diziam amá-lo, que estavam lá curtindo foto, comentando coisas bonitas, faziam com que ele se sentisse mal, porque insistiam numa teoria boba. Você tem noção de que ocasionalmente o Louis não pôde aparecer em público com uma namorada porque essa namorada recebia hate, porque ela não era o Harry Styles? Tem noção da infantilidade da cabeça de um fã? Isso é o que temos agora, não há nada que eu possa fazer a respeito, nada que eu possa dizer para impedir as pessoas de inventarem o que desejam inventar. Imagina que triste você ter que lavar as mãos, deixa que falem o que quiserem de mim, infelizmente eu não posso fazer nada, porque eu vir a público dizer que essa não é a verdade não basta para aqueles que me acompanham, me apoiam e dizem me amar. Olha como nós somos contraditórios, não? Esse foi um videozinho bem rapidinho da gente conversando sobre fanservice. Se você foi fã de One Direction, se você acreditava que esses dois tinham um romance tal qual eu acreditei em Camila Cabello e Lauren Harag, deixa aqui nos comentários, vamos falar um pouco mais a respeito, vamos desbravar essa ilha escondida no meio do nada chamada Pink Money /fanservice /Delulu. Beijo a vocês, se inscrevam!